Vocês já emprestaram, né? Já. Estou esperando lá. Ah, tá. Estou esperando. Está muito conectado com energia para o computador ser suspenso. Ok, vou dar início aqui, gente. Passando pelos itens, né, que todos aqui que vimos até agora, então todos os cadastros aí que funcionarão como base para que vocês sigam, né, com as operações do dia a dia. Chegamos ontem até o cadastro das atividades complementares e hoje nós veremos a parte de documentos, cursos do processo de documentos, contratos e LGPD. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação aos itens anteriores, vocês podem perguntar, podem interromper aqui, a gente revê o que precisar. E vou seguir aqui como a gente já vem fazendo ao longo dos dias aí, na tela de documentos por processo. Essa tela, ela está relacionada ao armazenamento aí de documentos, ao acervo digital. É importante que vocês conheçam aí como esse funcionamento. Então, para chegarmos nessa tela, nós temos aqui o menu Relacionamento, Cadastro, Documentos, Configuração e Documentos por Processo. Ele fica aqui dentro da pastinha de relacionamento, mas também é encontrado no menu de acervo, que fica até mais fácil da gente navegar. Então, aqui, indo para a tela do sistema, então, chegamos aqui sempre nessa tela inicial de resumo acadêmico. E, para facilitar, temos o menu do acervo, a gente amplia aqui, em configurações, temos a pasta, a tela de documentos por processo. Então, vamos chegar nessa tela. E aqui nós temos a seguinte estrutura. Então, um primeiro bloco, onde são descritos, né, já trazidos aí por padrão alguns processos, que são processos que podem ser de ingresso, processos de documentos. Então, eu tenho aqui, deixa eu exemplificar aqui para vocês, um processo de ingresso segunda graduação, por exemplo. Então, criei aqui este processo, e dentro deste processo eu vou dizer quais documentos eu quero que este aluno, que venha a partir de uma segunda graduação, entregue para a instituição. Então, eu vou definir aqui no primeiro bloco o tipo desse processo e dentro do processo, descendo um pouquinho mais, eu vou definir quais documentos eu vou exigir dentro deste processo. E descendo ainda mais, eu tenho um terceiro bloco que eu posso definir se esses documentos serão assinados automaticamente com um certificado digital. E aí, se eu configurar, aí eu posso também fazer essa parametrização para que funcione aí a automação das assinaturas. Então, vamos começar pelo bloco 1. Então, aqui eu vou seguir com o meu processo de exemplo, ingresso segunda graduação. Eu posso aqui manipular esse processo, aqui, clicando aqui 2 vezes, eu posso alterar, né? Eu tenho que configurar todas as colunas. Então, aqui eu tenho a possibilidade de criar um processo novo, né, de apagar algumas informações. Eu só não vou conseguir apagar processos que são padrões do sistema, e esses estão marcados aqui com essa tag sistema. Então, aqui eu não posso, né, remover, então eu consigo até utilizá-lo como um processo adicionando documentos, mas eu não posso remover daqui. Então, se eu precisar fazer algo diferente, eu posso criar um novo. O que eu tenho aqui nessas colunas? Então, utilizando aqui o processo ingresso segunda graduação, nomeei dessa forma, coloquei aqui a minha descrição, clicando 2 vezes eu consigo adicionar a descrição. Não é um processo de sistema, é um processo que eu criei. Se permite repetição, então, se eu permito que dentro deste processo o aluno me entregue um mesmo tipo de documento, né? Então, eu posso permitir ou não a repetição desse documento. Se eu quero que esses documentos sejam assinados eletronicamente, eu marco aqui essa tag.
Busco aqui, informo a forma de armazenamento, então eu posso dizer aqui se é banco de dados, nuvem, algum diretório, algum sistema externo, GED, informo aqui o diretório, se eu tiver, e aqui indo mais ao lado, eu tenho a coluna necessita aceite, que marcando essa opção, o Liceu vai exigir que seja feita uma verificação desses documentos, que é o ideal, né, a partir do envio do aluno, alguém, algum setor, a secretaria fazer a verificação para ver se de fato o aluno enviou o documento correto. Então, vai ter uma etapa de aceite, uma tela para fazer essa verificação. Então, marcamos aqui e clicamos em salvar. Então, primeiro passo, configurar todas as informações de todas as colunas relacionadas ao processo. Feito isso, seleciono novamente o processo que eu estou mexendo aqui, manipulando, e desço para configurar no bloco 2 quais documentos eu tenho, vou exigir dentro deste processo. Então, aqui eu tenho a possibilidade de ir adicionando ou até remover aqui, como fui eu que criei este processo, eu consigo remover, não é um processo de sistema. Então, aqui eu posso adicionar um documento, coloco aqui o tipo RG, o nome, né, posso colocar documento de identidade, RG, a nomenclatura que vocês utilizam. Se este é um documento obrigatório ou opcional, então vou colocar aqui obrigatório, a quantidade aqui também vocês podem completar. Se é um documento que bloqueia a matrícula, né, aí se bloqueia lá a matrícula no portal para o aluno, tem aqui a opção de marcar. Se esse documento vai ser visualizado via consulta pública, código SIGA também é opcional, vocês podem alimentar. O tipo do documento, então, clicando duas vezes aqui, vocês informam o tipo do documento. Então, é um RG, tipo RG. E clica em salvar. Clicando em salvar, aparece essa figura aqui, para configurar as extensões, para facilitar aí para vocês, né, evitar que o aluno envie em formatos diferentes, né? Então, aqui a gente pode definir, por exemplo, que vocês querem que o aluno envie o RG no formato PDF, por exemplo. Aí é só escrever aqui o nome da extensão e clicar em salvar. Vou adicionando outras assim, né, à medida que eu vou JPG, por exemplo, e vou adicionando aqui as extensões permitidas. Fiz isso, fecho também esta janela, e aí eu configurei aqui no bloco 2 todas as colunas também. Então, o documento, o nome, se ele é obrigatório ou não, todas as informações aqui, inclusive as extensões. Então, eu já configurei meu processo de ingresso segunda graduação. Descendo um pouco mais, aí eu posso, né, ou não, definir aí um certificado digital para este processo. Então, eu vou dizer, por exemplo, que esses documentos aqui de alunos de segunda graduação serão assinados pelo, né, o certificado digital do coordenador ou da secretaria, ou da onde vocês definirem e cadastrarem previamente esse certificado digital. Então, ele vai aparecer aqui para selecionar, e aí seleciona e salva, e aí o Liceu vai fazer essa assinatura automaticamente. Ok? Aí a gente vence aqui o preenchimento nessa tela. Ficou claro, gente, a explicação? Tem alguma dúvida? Érica, ali no tipo do documento, ele tem alguns já pré-cadastrados. Se eu quiser colocar outro tipo. Outro tipo é cadastrado na tela de tipos de documentos do acervo, que fica aqui também no menu do acervo. Tipos de documentos do acervo. Aí basta alimentar, aqui eu tenho alguns, então eu venho aqui nesta tela, clico em novo e vou aí adicionando o documento, a nomenclatura dele, conforme vocês utilizam, salvou, atualizou aqui a tela de documentos por processo, você já consegue buscar o tipo que você acabou de cadastrar. Ok?
Vou dar aí uns 2 minutinhos para vocês explorarem, criarem talvez um processo novo, aí, ou utilizarem um processo de sistema para adicionar documentos, também é possível. Então, lembrando que são processos no geral, então, processo financeiro, processo acadêmico, então, qualquer tipo de processo, ProUni, FIES, então, quais documentos são exigidos para cada processo, aí vocês criam, tem a possibilidade de criar aqui para que o Eliseu entenda aí o uso, Erika, mais uma perguntinha. Você falou ali claro. em cima que esses documentos podem ser direcionados para um diretório, para uma pasta, por exemplo, no meu computador, isso? Aí a gente tá com a implantação do acervo também com vocês, né? Então, aí a definição, assim, por padrão, o armazenamento no Liceu ele é em nuvem. Então, os documentos já ficam na nuvem da Tecne. Agora, se vocês possuem os documentos em um diretório específico, é este diretório que vocês irão informar aqui. Então, aqui no caso, seria por padrão nuvem. Mas se for diferente, informa o diretório, e aí o caminho deste diretório aqui. Isso? É isso. Só que daí, assim, todo o processo referente, cada aluno que abrir um processo desse dali, ele vai para a mesma pasta. Ou, por exemplo, eu posso direcionar uma pasta para cada aluno. Na verdade, aqui é a definição dos documentos exigidos, né? Então, a partir do envio, aí o documento que o aluno subir vai para o prontuário dele, vai Uhum. direto aqui para o prontuário, não fica nesse diretório. Vai ficar centralizado aqui, mas o liceu, o acervo, ele vai jogar de acordo com o RA, né? Com a identificação de cada aluno, vai jogar o documento correspondente para o prontuário dele, Ah, maravilha. tá? Maurício está por aí? Só para dizer que eu não consegui acessar ainda a base de vocês. Eu entrei lá com aquela senha, mas aí, ao inserir a senha, ele não me permite aqui o acesso. Ainda fiquei bloqueada aqui.
Então, aqui nesta tela, o processo de documentos é definido. Então, o processo, a relação de documentos, a assinatura aí desses documentos, o certificado digital. O certificado digital em si, ele é configurado numa tela também, certificados digitais, né? Então, que está aqui, contempla aí que no nosso menu do acervo, toda a configuração, para que seja trazida aqui para esta tela. E aí, ser possível de selecionar aqui, de buscar o certificado cadastrado. Esse certificado é do tipo A1, né, CP Brasil, que fica aí de acordo com a regulação exigida. Mais alguma dúvida nesta tela? Alguma observação? Na sequência, nós temos a tela de cursos do processo de documentos, o que significa que depois que eu defino o meu processo e os documentos dentro deste processo, eu disponibilizo isso para o aluno ter a visão lá no portal. Então, defini aqui um processo, então, documentos ingresso, e definir estes documentos, mas ainda o aluno não está enxergando. Eu preciso dizer na próxima tela, para o Odisseu, quais os cursos que terão essa visão, né? Que terão aí esses documentos exigidos, né? Listados lá no portal. Então, para isso, a gente acessa a tela de cursos do processo de documentos, que também está aqui no menu do acervo. Configuração, cursos do processo de documentos. Então, acervo digital, configuração, cursos do processo de documentos. Chegando aqui, temos a opção de selecionar um processo. Então, vou selecionar o processo que eu estava manipulando ali, que é de segunda graduação. Deixa eu buscar ele aqui. Aqui, segunda graduação. Selecionei o processo no bloco 1. E aqui nesse espaço, cursos do processo, aqui abaixo, devem ser listados todos os cursos que eu quero que, né, que enviem esses documentos que eu acabei de definir. Então, não tenho nenhum. Então, eu preciso descer aqui até o bloco 2, eu posso buscar aqui pelo filtro o curso que eu quero, ou selecionar aqui a partir dos cursos que estão todos listados, né? Então, eu posso selecionar aqui o meu curso, ou todos, né? Tem aqui a opção. Então, vou selecionar aqui um e adicionar ao processo. Aí, ele vai aparecer aqui listado para mim. Então, o meu processo de segunda graduação, os alunos de gestão aqui de tecnologia da informação terão acesso àquela relação de documentos no portal para fazer o envio. Então, dessa forma aqui, primeiro passo, definir o processo e os documentos, e em seguida, associar aí aos cursos para que fique visível para os alunos. Então, isso pode ser feito aqui em lote, né? Seleciona todos e associa, ou se forem processos diferentes, vai associando aí, buscando pela unidade de ensino, pelo curso, né? Pelo tipo, ou somente aqui o código do curso, e ele traz aqui o curso resumido para que a gente possa selecionar. E aí ele sobe aqui, e aí fica certo, e essa configuração já fica perfeita lá para o aluno enxergar no portal.
Dúvidas aqui neste cadastro, na associação dos cursos? E seguindo, nosso próximo item é de contratos. Então, aqui o menu para chegar nessa tela de contratos, secretaria acadêmica, alunos, matrícula, configuração, contratos. Deixar aqui o menu aparente para vocês chegarem. Então, como a gente está falando de cadastros básicos, aqui eu só preciso dizer, informar para o liceu se o meu curso ele vai ter ali, né, um contrato associado, se esse contrato ele vai ser associado a cada série para que o aluno faça o aceite a cada período, ou somente no primeiro período, quando ele entra na instituição. Então, aqui é onde a gente vai definir esse passo, né? Então, não tem nenhuma ação aí financeira, só o contrato de prestação de serviços vinculado lá para o aluno fazer o aceite no portal. Então, aqui, chegando nesta tela, a gente tem o menu para as opções de filtro, né? Então, eu posso aqui fazer a busca pelo meu curso e vincular aqui um documento na extensão HTML. Então, vocês podem aí definir o contrato, né, os contratos no formato Word e depois transformá-lo em HTML para inserir aqui no Liceu, para que ele entenda e traga todas as informações dos campos necessários, né, do aluno, trazendo do sistema. Então, essa é uma configuração que vocês precisam fazer aí previamente. Normalmente tem um consultor técnico que apoia nessa ação, caso vocês precisem, né, para que traga já o documento HTML pronto aqui para inserir nesta tela. Então, aqui, selecionando o curso, basta selecionar também os demais filtros aqui. Deixa eu buscar outro curso que eu estava manipulando. Então, vou dizer aqui o turno, o currículo e a série. Então, na primeira série, eu quero vincular um contrato para que, assim que o aluno ingresse, ele dê o aceite. Então, na primeira série, eu tenho aqui já um contrato vinculado, né? Então, aqui, indo para a segunda série, eu não tenho nenhum, então eu tenho a possibilidade aqui de adicionar um novo documento. Eu vou dar aqui uma nomenclatura para ele, uma descrição, e vou buscar o meu arquivo, selecionar aqui o arquivo que eu já tenho pronto em HTML, para vincular a segunda série, para que fique disponível para o aluno dar o aceite no início, né, após a rematrícula e no início do segundo semestre. E fazer isso aí para as demais séries, assim, conforme a definição aí para cada curso. E aqui embaixo tem a opção para visualização dos dados, né, que foram vinculados às séries, né, então aqui eu tenho todos os cursos que têm contratos vinculados, se ele já tem aí uma configuração para assinatura eletrônica, né, e aqui eu posso também incluir as outras séries aqui embaixo também. Então, é nesse prévia do documento, né, do contrato, em formato HTML, para trazer aqui para nossa tela de contratos e vincular o curso. Essa tela também possui aqui um tutorial, que leva ali para um vídeo do YouTube.
E assim, então, a gente tem o nosso último item deste tema, estrutura institucional, que é a LGPD. Então, aqui é o cadastro para que apareçam, né, as informações lá para o aceite dos termos LGPD, então a política de privacidade ali para os alunos darem o aceite, né, a cada ação que fizerem, né, a inscrição, matrícula, cada ação aí que a legislação ela pede, então vocês precisam vincular aí essas informações. Então, para cadastrar, nós temos aqui, fechando aqui o menu para fechar todas as pastas, a gente tem um menu separado aqui para LGPD. Então, ampliando, nós temos 3 telas. A primeira, termos de consentimento global, que é onde nós cadastramos as políticas de privacidade, né? Então, aqui temos até um exemplo aqui, política de privacidade. Clicando em novo, abre-se aqui um espaço, né, em branco para que seja aí colada ou digitada a informação desse aceite, né, desse termo, que ficam aqui gravadas. E a partir daqui a gente pode configurar mais à frente as opções para que apareçam lá no cada ação, no portal do aluno, no portal do docente, né, para que apareça ali a possibilidade de dar o aceite e seguir. Então, aqui, a partir do primeiro cadastro, ele vai utilizar, o sistema, o Liceu, ele vai utilizar os termos cadastrados aqui. Mas digamos que essa informação, ela sofra alguma alteração, vocês podem cadastrar uma nova, e aí o Liceu vai considerar sempre o último cadastro, né, o ID atual. Então, ele vai entender que houve uma alteração e vai considerar essa para utilizar aí nas ações. Então, essa tela serve para esse cadastro, né, uma única vez, aí se necessário a manutenção, e já vai funcionar a partir das configurações que a gente vai fazer mais à frente. Então, aqui é só uma base mesmo, já para manter o cadastro realizado. Então, aqui eu posso alterar também, excluir, se eu não quiser manter esse registro, né, eu quiser somente manter um termo aqui, eu posso excluir e cadastrar o outro, e ele vai considerar o que tiver aqui também. Mas, posso criar um novo, e ele vai considerar o ID atual. A segunda tela relacionada à LGPD são os termos LGPD por pessoa. Então, essa tela aqui também, está aqui já organizada, ela serve para que vocês façam a consulta, né, do aceite realizado por alguma pessoa dentro do Liceu. Então, eu quero ali esticar se determinado aluno fez o aceite, em qual data, ou o docente. Então, ele mostra aqui, a partir da seleção do filtro, o ID, né, dessa pessoa, o aceite, se foi dado ou não, em que data, né, o código aqui da pessoa, as demais informações aí. E aqui é possível fazer também o download aí do termo que foi aceito. Então, é uma tela para consulta desses aceites. E por último, nós temos a tela de pessoas anonimizadas. Também está aqui dentro do menu da LGPD.
e serve para anonimizar algum dado, né, que a pessoa, o aluno e o docente queira, né, venha a solicitar para a instituição que determinado dado seja ocultado da base para que os usuários não tenham acesso, como um endereço, o gênero, então qualquer informação aí de acordo com o que a legislação permite, né? Então, se a pessoa solicitar a anonimização desse dado, é possível selecionar aqui a pessoa, o tipo, né, o campo que será anonimizado, ocultado aí no sistema, né, então aqui também é possível adicionar outros campos aqui se necessário, e aí vocês conseguem anonimizar, clicando aqui em anonimizar. Só que esse dado, ele vai ser anonimizado tanto da tela aqui no Liceu, aqui na funcionalidade, quanto do banco de dados também. E essa ação, ela é irreversível. Então, a partir do momento que eu anonimizo, eu não consigo retornar, eu não consigo mostrar mais esse dado. Então, ele vai ser ocultado. Então, cabe aí uma conversa interna para ver que dados, né, realmente podem, de acordo, claro, com o que segue a legislação, e fazer isso de forma que saiba que vai ser definitivo, então não vai mostrar. Então, é um exemplo que a gente sempre dá, por exemplo, uma pessoa famosa que não quer que apareça ali o endereço para os usuários, então não vai mostrar, então anonimizou, aí precisa checar se vai ter algum impacto em boleto, em relatórios, ou outro qualquer, e fazer essa anonimização a partir do pedido desta pessoa. E aí vai ficar aqui relacionado quando foi feito, né, os dados que foram anonimizados. E aí, no campo, lá, por exemplo, no cadastro do aluno, vai ficar a informação não em branco, mas vai ficar não informado. Então, o campo não vai mostrar mais aquele dado de acordo com a solicitação que foi feita aqui pela pessoa. Fica dessa forma aqui, fica não informado, né? Então, vai aparecer aqui. E no banco de dados da mesma forma. Alguma dúvida em relação aqui ao ponto LGPD? Bom, pessoal, do que tínhamos previsto para este treinamento, todos, né, passamos por todos os itens, então, cadastro aí de informações da mantenedora, da instituição, da unidade de ensinos e seus departamentos acadêmicos, a composição do código do aluno, que vocês disseram que já foi realizada, então, vocês não precisaram cadastrar, a unidade física, as suas dependências e recursos, que são os locais onde as aulas ocorrem, os equipamentos que tem em cada sala, laboratórios ou outro local, períodos letivos, os turnos, as portarias, o cadastro do curso, todos os seus dados legais, os currículos, as séries, as disciplinas, as avaliações, os critérios de avaliações, os níveis de disciplina, equivalência, grupo de conceito para notas conceituais, a grade curricular, grupo de disciplinas, se tiver aí um grupo de disciplinas eletivas, por exemplo, optativa, disciplinas extras, atividades complementares, os documentos e processos, como vincular esses processos aos cursos para que eles apareçam para os alunos, a listagem, né, de documentos a entregar, o vínculo do contrato de prestação de serviço e os termos LGPD. Então, passamos aí por todos esses itens. Agora eu deixo aí com vocês, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, rever alguma tela, esse espaço aí para que vocês usem. Podem perguntar.
Ok. Thaís colocou aqui que não, né, Thaís? Então, para finalizar, gente, eu tenho aqui um documento, né, vou enviar para vocês agora também, que é o termo de aceite, onde estão relacionados todos os itens que nós tratamos, que nós apresentamos aqui, e um espaço para que vocês coloquem aí a opinião de cada um, comentário, se atendeu, não atendeu, se ficou aí alguma dúvida, né? Então, para cada participante aí que esteve aí nesses dias todos, legal que preencha para a gente ter aí a noção de como foi aproveitado esse treinamento e se necessita aí de um reforço, de algum repetir, né, algum tema, alguma informação aí para vocês. Então, o objetivo é deixar todos os itens aí de forma clara para que vocês consigam revisar essas informações que serão migradas, né, no sistema, aí os responsáveis, e consigam atuar no dia a dia aí, no liceu, ok? Eu mando para vocês, junto com a gravação, todos os itens, para que vocês devolvam aí para a gente o documento preenchido. Combinado? E, então, se não houver mais dúvidas agora, eu vou encerrar aqui a nossa gravação. E